Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio do ano do Senhor de 2024. O evangelho que nos é oferecido para este dia é de Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Jesus caminha subindo para Jerusalém e os seus discípulos vão com ele. Jesus na frente e os discípulos atrás. Jesus caminha decidido, consciente de que caminha para a sua morte. Os discípulos, ao contrário, vão assombrados. O nosso texto começa dizendo: os discípulos estavam espantados e os que iam atrás estavam com medo. Os discípulos são os que vão atrás. Lembra que no chamado dos primeiros discípulos, no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 16 a 20, Jesus, ao chamar os discípulos, diz: Vinde atrás de mim, opisomou, vinde atrás de mim. Os discípulos são os que vão atrás de Jesus. Não percamos essa imagem, não percamos essa imagem. Jesus vai na frente, os discípulos atrás dele. Essa é a realidade do seguimento do Senhor. O espanto e o medo são expressão da falta de fé. No capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, depois de acalmar a tempestade, Jesus diz aos discípulos apavorados pela tempestade de vento e pelas ondas que enchiam o barco de água
ameaçando afundar tudo e todos. Por que tanto medo? Diz Jesus a eles. Ainda não tendes fé? Muitas vezes, nossa existência nos coloca em situações semelhantes a uma forte tempestade que parece nos quebrar ao meio. Nessas situações, lembremo-nos de que o Senhor está conosco para nos salvar. Confiemos. Não dê espaço à falta de confiança na sua vida. Não ofereça lugar ao desespero. Confie. Continue indo atrás de Jesus como um discípulo que crê na palavra e no caminho do seu mestre. Jesus, então, diante da situação dos discípulos que caminham atrás dele espantados, Jesus começa a falar da proximidade de sua paixão e de sua morte. Trata-se, em nosso texto, do terceiro anúncio da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Esse anúncio provoca nos discípulos uma reação diametralmente oposta aos valores propostos por Jesus. Essa reação é fruto da incompreensão e da incredulidade dos discípulos. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, 2 dentre os 4 que Jesus chamou por primeiro junto ao mar da Galileia, pedem a Jesus, essa dupla de irmãos, eles pedem a Jesus uma recompensa. Sentarem-se, um à direita, outro à esquerda, junto ao Cristo glorioso. O que eles pedem é um lugar de destaque, de privilégio e de poderem participar do julgamento de todo o mundo. Imagine, Jesus fala da sua humilhação, os 2 irmãos pedem um lugar de privilégio e de poder. Contraditório. Até aqui, não compreenderam o que é seguir Jesus Cristo, o que é ir literalmente atrás de um mestre como Jesus. Mas, para Jesus, o que importa mesmo é uma outra decisão, a saber, de ir ou não até o fim com Jesus, passando pela paixão e morte. Por isso Jesus pergunta: vós podeis beber do cálice que eu vou beber? E ser batizados com o batismo com que eu serei batizado? Tenhamos muito claro isso. Não há acesso direto à glória sem passar pela paixão e sem participar da morte do Senhor. A busca de recompensa não só não faz parte do segmento de Jesus Cristo, a busca de recompensa é um contra-testemunho, é o oposto da gratuidade proposta por Jesus para aqueles que o seguem. É Deus, e somente Deus, a recompensa de quem segue o Senhor. Aos discípulos, no entanto, compete a tarefa de construírem uma comunidade caracterizada pelo serviço gratuito e generoso, imagem de Cristo, que não veio para servir, mas para dar a sua vida
em resgate de muitos. A nossa vocação cristã, uma vocação de seguimento do Cristo, é uma vocação ao serviço. Uma vocação ao serviço, a imitação do Senhor, que se fez servo da nossa humanidade. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.